Boa noite, irmão. Graça e paz. Abre aí em Atos, no capítulo 16. Atos, capítulo de número 16. Diz assim: Paulo chegou às cidades de Derbe e Listra. Em Listra morava um cristão chamado Timóteo. A mãe dele, uma cristã, era da raça dos judeus, mas o pai dele não era judeu. Todos os irmãos que moravam em Listra e Icônio falavam bem de Timóteo. Paulo quis levá-lo consigo, e por isso o circuncidou, pois todos os judeus que moravam naqueles lugares sabiam que o pai de Timóteo não era judeu. Nas cidades por onde passavam, eles diziam aos cristãos quais as decisões que tinham sido tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros da igreja de Jerusalém, e aconselhavam que eles obedecessem a essas decisões. Assim as igrejas ficavam mais fortes na fé e o número de cristãos aumentava cada dia mais. Amém? Hoje eu quero esclarecer algo para a gente poder entender acerca do confronto. O porquê do confronto. O que é o confronto, de fato. E sabe, a gente não vamos entender o que é confronto se a gente não entender o que é família, primeiro. A gente não vamos entender o que é família se nós não entendemos que nós somos filhos. Nós somos filhos. A Bíblia fala: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. Falando acerca de Jesus, de nosso Deus Pai. Então, todos aqueles que creram no nome de Jesus e receberam, tiveram direito de se tornarem filhos. E não direito de se tornar evangélico. Direito de se tornarem filhos. E Jesus veio para nos levar de volta para o Pai, como a gente já ouviu. Jesus rasgou o véu. Ele rasgou o véu que separava Deus do homem. Separava do relacionamento. Jesus foi essa pessoa. Jesus foi esse cara. E hoje nós podemos nos achegar diante do Pai. Hoje a gente pode conversar com Ele. Uma conversa normal, como a gente conversa com um amigo. Essa é a intenção, esse é o propósito. Que a gente temos um relacionamento com Ele. Porque Ele sempre quis assim. Um relacionamento. Desde o princípio Ele quis filhos. Desde o início de tudo Ele quis isso. Relacionamento conosco. Relacionamento com os seres humanos. E Ele nos fez a imagem e semelhança dele lá no princípio. Imagem é aquilo que Ele é. E Ele é santo. Então quando Ele fala, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, Ele está falando de santidade. Ele está falando que o homem seja santo assim como nós somos santos. E no início era assim. E a semelhança, eu creio que é o conjunto de espírito, alma e corpo. Porque não só nós, seres humanos, temos espírito, alma e corpo, mas também Deus tem alma e tem um corpo. Jesus disse que Deus é espírito, verdade. Mas Deus também tem uma alma, porque Ele tem sentimentos. Ele também tem um corpo, porque Moisés viu as costas dele. Então ele fez a gente igual a Ele. Só que, ao longo do tempo, isso foi perdido quando o homem caiu no Éden. Então, hoje, para que nós nos tornamos santos, é através de Cristo. É em Cristo. É tudo em Cristo. Para que a gente volte, para que o governo do Espírito volte a estar acima, a gente tem que estar em Cristo. Para que a alma esteja debaixo do governo do Espírito, a gente tem que estar em Cristo. Porque a gente é santo nele. Nele. É tudo nele. Tudo nele.
Ele veio, abriu o caminho para a gente poder passar, para chegar ao Pai, nos tornar filhos, o direito de se tornar filho. E é um reino. É um reino. Um reino. Então todos nós somos filhos de um mesmo Pai. Ou seja, somos família. A igreja é a família de Deus. Só que isso está corrompido. Isso está totalmente deturpado. Porque as pessoas não entenderam que primeiro são filhos. Então não entendem o conceito de família. E não entendem acerca do confronto. Ele nos adotou como filhos. Somos filhos adotivos. Filhos adotivos. E nós somos também filhos de sangue. Sabe por que isso é verdade? Porque Pedro, ele vai falar aquele texto bastante conhecido que a gente sabe. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Nesse mesmo contexto ele vai falar que Jesus é a pedra angular. E nós também somos pedras. E quando eu olhei para prestar atenção nesse texto, ele estava basicamente falando o que o apóstolo Paulo disse. Quando ele disse que Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. E Pedro disse de outro modo, disse que Jesus é a pedra angular. Nós também somos pedras. A pedra principal é Jesus. Mas nós também somos pedras. E por que eu disse que nós temos o mesmo sangue que ele? Porque o mesmo sangue que circula na cabeça é o mesmo sangue que circula no corpo. Então nós temos o sangue de Cristo. Nós temos o sangue real. O sangue real. Reino. E por isso nós tivemos o direito de nos tornarmos filhos. E hoje nós somos filhos. E filhos não fazem algo para merecer o amor do Pai. Ele simplesmente ama a gente do jeito que nós somos. Quem nós somos. Eu não preciso chegar até aquela pessoa e falar para outra pessoa. Aí Deus, ele quer falar com você. Não. Eu vou lá até ele simples. Em qualquer lugar que a gente estiver. Hoje a gente pode adorar em Deus em todo lugar. A todo momento. Com aquilo que a gente é. Com aquilo que a gente é. Certa vez a mulher samaritana disse para Jesus. Quando ela estava ali naquele poço. E Jesus conversando com ela. Ela disse. Os judeus falam que tem que adorar em Jerusalém. Mas nossos antepassados falam que tem que adorar nesse monte. Mais ou menos assim. Só que Jesus disse, ele vai falando, chega uma parte que ele fala. É chegado um tempo onde os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Ou seja, não tem lugar. Não é naquele monte, nem em Jerusalém. É em espírito. Em espírito e em verdade. Porque a gente adora a Deus no espírito. E não é na nossa mente, é no espírito. O nosso espírito. E tem uma parte do espírito que é uma função do espírito, que se chama comunhão, que é aquilo de relacionamento. Então a gente se comunica com Deus através do nosso espírito. A comunhão. A Bíblia fala que o espírito testifica no nosso espírito que somos os teus filhos. É no nosso espírito. Você vai sempre ver no espírito, no espírito. E não é na mente. É sempre no espírito. Então por isso que eu tenho que estar conectado com Deus a todo momento. Eu tenho que estar conectado com Ele. Com a anteninha ligada, acesa. Tenho que estar online. No modo online com o céu. No modo online com o Pai. Se relacionando com Ele. Conversando com Ele. Somos filhos. Fazemos parte de um reino. E somos príncipes. Somos princesas. Filhos do rei. Filhos do rei. Temos o sangue real. E por isso temos o direito de nos tornar filhos. Então por isso que é relacionamento. Por isso que é se relacionar com Ele. Se relacionar com o noivo. O noivo procura uma noiva que se relaciona com Ele. Que converse com Ele. Que tenha intimidade com Ele. E é isso que falta muito para a igreja. Muitas pessoas estão vindo para os cultos, para os prédios, os templos, só que não tem relacionamento com Jesus, não conhece Ele.
Só que o que exatamente que ele quer? Que a gente conheça a ele. Pois ele já nos tornou filhos. Então esperar mais o que para poder se achegar diante do Pai? É hoje, agora já, o véu já foi rasgado faz tempo. Então todo dia a gente tem aquela condição de nos encontrar com o Pai. Todos os dias a gente pode ter um encontro com a glória. Porque quando você tem encontro com a glória não é quando você sente. É todo dia, porque a glória é a face fala da presença. Então todo dia você pode ter um encontro com a glória e ser transformado segundo a imagem dele, que é santidade. Através de Cristo. Através de Cristo. Através de Jesus. Paulo foi alguém que entendeu o que é família. Timóteo foi um filho na fé dele. O que Paulo viu em Timóteo não foi o bom desempenho dele. Muitas pessoas falam que Paulo viu o bom desempenho de Timóteo, só que não foi isso. Sabe o que Paulo viu em Timóteo? Ele viu que Timóteo era filho órfão de pai vivo. Foi isso que ele viu. Os irmãos de Listra e de Icônio davam um bom testemunho de Timóteo. Então os irmãos daquelas cidades falavam bem de Timóteo. Timóteo é um cara íntegro. Timóteo é um cara que vive em santidade. Timóteo é o cara, Timóteo faz isso, Timóteo é isso, Timóteo é aquilo. Só que ele não tinha um destino, uma base correta para ele poder andar. Ele não tinha um caminho ali para poder seguir de um pai. A mãe dele era cristã, a avó dele era cristã, mas o pai dele não era. Então as pessoas falavam bem de Timóteo. Mas você imagina Timóteo indo para a casa dele. Será que ele queria ficar ou queria sair? Eu imagino que ele queria sair. Porque o pai dele podia ser qualquer outra coisa. E Paulo viu isso nele. Então Paulo foi lá e circuncidou ele. Ou seja, marcou ele. Marcou ele por causa que o pessoal daquela cidade, daquela região sabia que o pai de Timóteo não era judeu. Então Paulo marcou ele, circuncidou. Ele levou ele para viajar junto com ele. É isso que Deus faz com a gente, Ele nos marca e nos leva para uma viagem além. Para uma viagem que a gente não sabe o quão profundo é. É isso que Ele faz conosco, nos marca. Fomos adotados. Quantos de nós fomos filhos órfãos de pais vivos, mas a gente encontramos o amor do Pai. Entendemos que somos filhos e nos achegamos a Ele. Então nós sabemos que a gente tem um Pai. Um Pai. Ele. Então a gente é introduzido na família de Deus. A estrutura do reino é família. Então quando nós nos chamamos de irmãos, ô irmã, ô irmão, não é algo porque foi estipulado pelos crentes. Não é algo que é só um chavão. É algo de reino. É algo de reino, só que as pessoas não entendem isso. Quando eu falo irmão, irmã, eu estou me referindo à família de Deus. Todos filhos adotivos. Todos encontraram o caminho no Pai. Então todos somos filhos do mesmo Pai. Então somos irmãos, somos família. Fazemos parte de um reino, o reino de Deus. Somos príncipes, somos princesas. Isso é verdade. Então por que a gente está aqui na terra? Para estabelecer o reino do céu. Para estabelecer o reino de Deus. João Batista anunciava o reino de Deus. Mas quando Jesus veio, Jesus era filho. Ele disse, é chegado o reino. É chegado. Filhos fazem o reino chegar. Filhos fazem o reino chegar. Esses são os filhos, porque os filhos, eles estão no relacionamento com o Pai. Eles estão introduzidos na família. São irmãos. Entendem o que é reino. Estabelecer. 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 Família. E família tem tudo a ver com confronto. Porque qual irmão não quer ver outro irmão bem? Qual pai não quer ver o seu filho bem, andando correto?
Qual mãe não quer ver o seu filho bem, andando correto? É por isso que existe confronto. Porque somos família. Paulo entendeu isso. Ele levou Timóteo para uma viagem. Que viagem louca. Timóteo nunca mais foi o mesmo. E Paulo exortava Timóteo. Paulo confrontava Timóteo. Porque ele entendeu que Timóteo é o filho dele. Ele entendeu que a estrutura do reino é família. Então ele queria ver Timóteo andando correto. Então ele ia lá e exortava Timóteo. Timóteo, não faz isso não, age assim. Timóteo, foge das paixões da mocidade, Timóteo. Vamos abrir aí em 2 Timóteo. No capítulo 1 mesmo. Versículo de número 5. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo número 5. Lembro da sua fé sincera, a mesma que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Por isso, quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Outras versões falam, ele não nos deu um espírito de covardia. O Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor. Nem que sejam generosos. Nem se envergonhe de mim, que estou na cadeia porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho. Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu graça por meio de Cristo Jesus antes da criação do mundo. Para observar no versículo 5 novamente. Lembro da sua fé sincera, a mesma que a sua avó Lloyd e Eunice e a sua mãe tinham. E tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Por isso quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia. O que Paulo está falando para Timóteo? Timóteo foi instruído na Bíblia desde pequeno, desde a sua infância. Só que ele foi instruído pela sua avó e pela sua mãe. Mulheres. Timóteo não tinha um pai. Então Paulo está falando para Timóteo o quê? Foi bom, Timóteo. Você conservou a fé que você recebeu da sua avó, da sua mãe, mas tem algo mais. Lembra? Quando eu impus a mão sobre você e você recebeu o dom? Então, Timóteo, anda nele. É isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que tem algo mais. Ele está querendo dizer, não para só naquilo que você recebeu antes. Tem algo mais, Timóteo. Paulo foi essa pessoa na vida de Timóteo. Mostrando que tem algo mais. Por isso que ele levou ele para uma viagem. Para mostrar que tem algo mais. Para mostrar que tem algo mais. Tem algo mais, Timóteo. Tem algo mais. Deus não nos deu um espírito de covardia. Ele não nos deu um espírito de covardia. Coragem, Timóteo. Coragem, Timóteo. E Paulo continua no versículo 8. Portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor, nem se envergonhe de mim, que estou na cadeia porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho. Paulo estava chamando ele para sofrer por amor ao Evangelho, assim como Paulo sofria. Paulo era o pai dele. Então ele está falando o que para Timóteo? Timóteo, me segue. Porque eu sou imitador de Cristo. Paulo foi um modelo, foi uma referência para Timóteo. Paulo foi uma referência para Timóteo. De um pai. Eu estou sofrendo por Cristo, não se envergonhe de mim não, Timóteo. Me segue.
faz o mesmo por amor ao evangelho. Ele estava falando, segue meu exemplo. Segue meu exemplo. Timóteo estava sendo confrontado aqui. Ele estava sendo confrontado aqui. Tem algo mais, Timóteo. Tem algo mais, você não está entendendo. Como esses dias ele foi confrontado pelo Marcelo. Ele disse, você está vendo até eu estou vendo além. Eu vou fazer o quê? Eu vou andar na palavra liberada. Por quê? Porque ele é como um Paulo e eu sou um Timóteo. Capítulo de número 2. E você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa por estarmos unidos com Cristo Jesus. Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas, entregue-os aos cuidados de homens de confiança, que sejam capazes de ensinar outros. Como fiel soldado de Cristo Jesus, tome parte no meu sofrimento, pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante, e por isso não se envolve em negócios da vida civil. O atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. Mais uma vez, ele confronta Timóteo. E o que ele fala aqui? Ele está falando que, se a gente for bem profundo, ele está falando que Deus é Deus de pacto. Ele está falando que, Timóteo, você não pode ganhar o prêmio sem respeitar as regras. Tem um prêmio, mas existe regras para você chegar lá. Então, como um atleta, suporte. Você vai ter que deixar coisas. Você vai ter que deixar coisas, Timóteo. Você vai ter que ter um treinamento rigoroso para poder chegar lá. Olha para vocês verem quantos atletas fazem para ganhar uma medalha que logo vai se acabar, que logo perece. Eles se esforçam, eles dão o seu máximo, eles treinam. Só que Paulo fala para Timóteo, assim como um atleta, ele dá um exemplo de um atleta que se esforça ao máximo, se dedica. Mas eles estavam lutando por algo incorruptível. Por algo que não se acaba. Então ele fala isso, assim como um atleta. Você vai ter que deixar coisas, Timóteo. Você vai ter que ter um treinamento rigoroso para poder chegar onde você quer. Você quer chegar até lá? Então se esforça. Eu estou te dando um caminho aqui. Segue nele. Eu já sofri, Timóteo. Eu sei o que eu estou falando, Timóteo. Eu já passei por isso. Eu tô inserido nisso, Timóteo. Me segue, Timóteo. Me segue. Continuando. Versículo 6. E o lavrador que trabalha no pesado deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita. Pense no que estou dizendo, pois o Senhor fará com que você compreenda todas as coisas. Lembre de Jesus Cristo, que foi ressuscitado e que era descendente de Davi, de acordo com o evangelho que eu anuncio. Talvez aí na versão de vocês falam, de acordo com o meu evangelho, Paulo está dizendo. Ele está falando para ele se lembrar de Cristo crucificado. Ou seja, o que ele está falando para Timóteo é: Timóteo, Cristo morreu e ressuscitou. Ele está falando de morte para Timóteo. Lembra do Cristo ressuscitado? Ele está falando basicamente: morre, Timóteo. Você tem que morrer, Timóteo. Suporte o sofrimento. Comigo. Sofrimento do Evangelho. Por causa do Evangelho. Timóteo foi muito confrontado. Por quê? Porque Paulo era um pai de destino. Paulo entendeu o que era família. Então ele confrontava Timóteo. Só filhos. Sabe quem pode ser? Sabe quem consegue ser confrontado? Sabe quem pode suportar? Só os filhos. Porque os filhos entendem o que é família.
Só os filhos podem suportar. Quando Jesus estava lá pregando para a multidão, falando para a multidão, e chega o pessoal, ele fala: vocês estão aqui só por causa do pão. Daqui a pouco chega os outros discípulos, muitos discípulos dizem: dura essa palavra, quem pode suportá-la? Aqueles discípulos com certeza não entenderam que eram filhos, porque filhos suportam palavras, porque eles entendem que são filhos. E quando você entende que você é filho, quando você entende que a igreja é a família de Deus, e que relacionamento é igual a confronto. Relacionamento é igual a confronto. Se relacionar com pessoas, e sempre vai ter confronto. E vão ser esses confrontos que vai formar o nosso caráter. Vão ser esses confrontos que vão nos tornar pessoas formadas na vida. Pessoas formadas na vida, a gente vai saber agir quando vem situações. São esses os confrontos entre família, a família de Deus. A igreja é a família de Deus. Relacionamento. Não só entre o humano e o pai, mas entre a família. Mas entre a família e o relacionamento. Mas entre a família. Isso vai fazer com que a gente nos torne pessoas melhores. Pessoas excelentes. Aprender com pessoas que já passaram por algo e já erraram. Aprender com pessoas que estão mais instruídas na palavra. Que têm uma experiência de vida. Família. A gente vai ter que crescer assim. Com pessoas chatas. Pessoas egoístas. Pessoas que a gente vai ter que aprender a amar. Como a gente ouviu semana passada. Que o amor é um mandamento. O novo mandamento te dou. Amarás. Mandamento. Não é só quando me convém que eu devo amar a pessoa. Não é só quando ela está agindo bem comigo. Mas é em todas as circunstâncias. Independente da pessoa que for. É família. É família. Numa família as pessoas têm idades diferentes. Tem irmão mais velho, tem um mais novo. Talvez um não tem tanta maturidade, a gente vai ter que suportar. É como numa família. Outro talvez tenha idade, mas não tem maturidade. A gente vai ter que ensinar. É como numa família. Família. E quem suporta é só os filhos. Só os filhos podem suportar o confronto. E o confronto é de Deus. O confronto é super de Deus. Deus confrontou Samuel. Jesus confrontou geral. Deus confrontou Moisés. Confrontou o pessoal. E Jesus, quando fala para a igreja de Esmirna, ele fala: se vocês não se arrependerem, eu vou descer. Eu vou lutar com a espada que sai da minha boca. Ou seja, Jesus gosta de confronto. Jesus gosta de confronto. Eu vou lutar com a espada que sai da minha boca. A espada é a palavra de Deus. Essa espada que ele está se referindo é a palavra. E é isso. Por quê? Porque ele tem um sangue real, ele nasceu no lar do reino. Na intimidade, no relacionamento com o Pai. Hoje eu entendo mais acerca do confronto. Hoje eu gosto de ser confrontado. De verdade eu gosto. Eu gosto de ser corrigido. Eu gosto. Porque eu entendi que é necessário. Que isso fala de relacionamento. Que isso vai me ajudar, vai me alavancar para algo. Como Paulo fez com Timóteo. Como Paulo fez com Timóteo. Quando Paulo escreve para Timóteo, ele já está no fim da vida dele. Ele fala para ele combater o bom combate. Ele fala para Timóteo combater o bom combate. Na primeira carta, ele fala isso. Combate o bom combate, Timóteo. Ele fala isso. E Paulo combateu o bom combate. Então ele estava falando de algo que ele fazia.
Então o discipulado de Paulo com Timóteo foi... Timóteo via Paulo fazendo. Paulo não só falava, mas ele fazia e Timóteo via isso. E Timóteo via isso. Paulo viu em Timóteo que ele era filho órfão de pai vivo. Então Timóteo foi levado para uma viagem. Ele conheceu muita coisa. Ele conheceu o que é verdadeiramente família. Família não é bajulação. Não, não é. É confronto, porque a gente quer nos tornar pessoas melhores. Eu quero ver você melhor, você quer ver eu melhor. Ele quer ver ela melhor, ela quer ver ele melhor. E assim vai indo. Se suportando. Se suportando. Suportando uns aos outros. Crescendo em família. Entendendo que somos filhos do mesmo Pai. Chegando a uma maturidade. Chegando a uma maturidade maior. Entendendo mais coisas. Paulo confrontou muito Timóteo. Porque ele disse, Timóteo, foge das paixões da mocidade. Porque ele disse, foge das paixões da mocidade. Porque ele sabia que Timóteo estava ali. Quase envolvido, talvez. Então Paulo libera essa palavra. Pá. Pais de destinos liberam palavras para filhos de propósito. Eles vão andar no caminho. É geração, isso tem tudo a ver com geração também. Timóteo andou no caminho de Paulo. Deus de Isaac, Abraão e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Geração. Uma geração passando os valores para outra. Os princípios para outra. A mesma coisa acontecendo aqui com Paulo e Timóteo. A mesma coisa. O confronto é bom. O confronto é muito bom. Por isso deixe ser confrontado. Confronte e deixe ser confrontada. Relacionamento. Um lugar de confronto. Tem coisas que... Sabe o que eu descobri? O nível maior de morte do nosso eu. Tem aquela coisa que a gente tem vontade de fazer, mas a gente tem que morrer para aquilo. Legal, beleza. Mas tem outro nível. Aquele que a gente não tem vontade de fazer, mas que a gente tem que fazer. Aí Deus levanta pessoas. Irmãos. Mais velhos. Mais instruídos. Então nos direciona. Você vai ter que fazer. Hoje eu entendo isso. Hoje eu entendi isso. Hoje eu posso entender isso. Tem coisas na minha vida que, mesmo sem vontade, eu tenho que fazer. Hoje eu nem estava com vontade de ministrar aqui. De manhã, de tarde. Estava nem com vontade. Eu falei, não, vou ter que ir. Eu vou ir. Eu tenho uma grande dificuldade na minha vida, eu tenho uma grande dificuldade de começar coisas e não terminar coisas. Só que agora eu vou ter que quebrar isso. Vou ter que começar e terminar. Só vai terminar se não for em mim. Isso que eu aprendi hoje. Só vai terminar se não for em mim. Tudo acerca de confronto. Família. Filhos. Filhos. No reino. Irmãos. Família. Confronto. Relacionamento. Igual ao confronto. Relacionamento automaticamente vai fazer com que você confronte pessoas, porque você vai estar se relacionando com ela e você vai estar amando aquela pessoa e você vai querer o bem dela. Foi isso que aconteceu com Samuel. Samuel cresceu na presença de Deus. Então, Samuel ouvia a voz de Deus. Eles tinham um relacionamento. Então, em certo momento desse relacionamento, Deus fala para Samuel: Samuel, até quando você vai ficar com pena de Saul? Ele estava querendo dizer até quando você vai andar no nível da alma. Até quando você vai ser
um cara almático, Samuel? Porque eles tinham um relacionamento. Então era fácil. Deus queria ver Samuel andando correto. Queria ver ele andando certinho, então ele confrontou ele. Relacionamento. O relacionamento faz isso. Deus confrontou muitas vezes Moisés e tanto outras pessoas do Velho Testamento. Jesus confrontou geral no Novo. E continua confrontando até hoje, através da palavra, usando pessoas. Nós devemos seguir o mesmo exemplo dele. Confrontando também na palavra. E fica tranquilo se uma pessoa não entender. É porque ela não entendeu que ela é filho. Pode ter certeza que uma pessoa que for confrontada e não entender, é porque ela não entendeu que ela é filho. É porque ela não entendeu que ela faz parte de uma família. É porque ela não entendeu que a igreja é a família de Deus. É por causa disso. Amém? Vamos orar então para finalizar. E você que quiser trazer a sua oferta, fica à vontade. Pai, agradecemos a Ti por mais essa palavra, por mais esse entendimento, Pai. Espero ter esclarecido, Pai, acerca do confronto aqui nessa noite. E que o Senhor venha nos falar ainda mais, Pai, no nosso dia a dia, acerca de tudo o que está sendo liberado nesses dias. Obrigado por nos levar, Pai, nessa viagem do Evangelho. Nessa viagem que a gente nunca imaginaria estar. Uma viagem onde a gente entende que o Senhor é o nosso Pai, que a gente pode nos achegar a Ti, conversar com você normalmente. Normalmente, porque você é o nosso Pai. A gente não precisa fazer algo para merecer você. O Senhor simplesmente nos ama porque nós somos os Teus filhos. Obrigado, Jesus, por nos tornar filhos, Jesus. Obrigado por isso. Hoje nós temos o direito de nos tornar filho. O Teu sangue, Jesus, por causa de você, Jesus. Por causa de você. O Teu sangue, o sangue real, o sangue do reino. E hoje temos esse mesmo sangue. Aleluia, esse mesmo sangue, Jesus. Pois você é a cabeça da igreja, a igreja é o corpo, e o mesmo sangue que circula na cabeça é o mesmo sangue que circula no corpo. Então nós também temos o mesmo sangue que você. Obrigado por tudo, Jesus. E obrigado, Pai, por entendermos que nós somos família. E obrigado, Pai, por entendermos que somos família, então a gente pode confrontar-nos uns aos outros e poder ficar tudo bem. E poder andar corretamente. Se confrontar aqui, se confrontar ali, mas andar em amor. E não se afastar do outro, mas continuar andando. Porque a gente entendeu o que é família, então a gente entendeu o que é confronto. Obrigado por tudo, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.